Bom, boa noite a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estar com vocês nesse nosso terceiro encontro da nossa Escola Bíblica Virtual Pré-Juvenal. Nessa noite, a gente dá continuidade ao nosso estudo com a reflexão sobre a formação do povo de Deus. E quem vai estar conosco nessa noite é o nosso bispo diocesano, Dom Paulo Jackson. É uma alegria estar com o senhor, Dom Paulo. Nossa programação vai seguir a dos outros encontros. A gente vai ter um momento de oração, que nessa noite vai ser coordenado por Aninha e Luana. Depois, Dom Paulo tem uma fala de 20 a 25 minutos. A gente abre para as intervenções, dúvidas, perguntas, vocês fiquem à vontade. E aí depois Dom Paulo tem mais 10 a 15 minutos para responder as intervenções de vocês. E aí a gente vai tentar terminar pontualmente às 8 horas, ok? Então, Aninha e Luana, é com vocês. Boa noite. Queremos convidar a todos a silenciar nosso coração neste momento e convidar a Santíssima Trindade para que ela possa nos inspirar-nos essa noite, que a gente tenha um excelente encontro. Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste encontro de hoje, que iremos falar sobre a formação do povo de Deus, que a gente possa começar tendo em mente que Deus sempre está ao lado dos mais pobres e necessitados. Que a gente possa fazer essa ligação da fé com a vida. Boa noite a todos. Neste momento, queremos pedir as luzes do Espírito Santo. Por isso, trouxemos uma frase de um canto que fala do Espírito Santo. Para pedirmos que essa luz, a luz do Espírito Santo, ilumine este nosso momento de aprendizado e de partilha. Então, que cada um de nós, no silêncio do seu coração, possa ir se colocando diante do Senhor. A frase desse canto diz assim: Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser e permanece em nós. Que nesta noite, como diz o canto, que sejamos inundados por essa luz e que esta luz, a luz da palavra de Deus, conduza este nosso encontro. Neste momento, a gente tendo no coração que Deus está conosco, está ao nosso lado, a gente possa fazer a relação da história do povo da Bíblia em nossa realidade. Que como o povo da Bíblia passou por muitos desafios, a gente também está passando, mas que a gente possa ter a certeza que Deus está ao nosso lado. Nesse momento, Luana vai falar um versículo da Bíblia que mostra, que traz essa certeza que Deus está conosco. Eu vi e ouvi os clamores do meu povo, por isso desci para libertá-los. Outro versículo que marca bastante é: Eu sou Javé, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, que a gente possa refletir a presença de Deus em nossas vidas e terminar esse momento de oração rezando um Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada, Luana. Obrigada, Aninha. As duas são lá do Sítio Cruz.
E agora, Dom Paulo, eu passo a palavra para o senhor e desde já agradeço a sua presença nesse momento de partilha. Bem-vindo. Muito obrigado, Franciele. Boa noite a todos, boa noite a vocês. É com muita alegria que nesta noite nós compartilhamos a Santa Palavra de Deus, mas também eu gostaria de apresentar algumas questões de ordem também sociológica, econômica, que muitas vezes nós estamos de tal modo condicionados pela narrativa da Bíblia que a gente esquece esses elementos. Então, recordemos como é que a Bíblia pensa. A Bíblia diz que no final do livro do Gênesis, Jacó, com os seus 11 filhos, foram para o Egito. E lá encontraram José, que já estava lá, era o vice-rei, praticamente o segundo homem mais importante do Egito. Obviamente que isso é uma narrativa teológica. Depois, Israel ficou na escravidão do Egito durante 430 anos. E depois desse período, Deus suscitou Moisés, Arão e Míriam, e esses 3 líderes, juntamente com Josué, conduziram o povo hebreu da escravidão do Egito, pelo deserto do Sinai, até que aconteceu a entrada na terra de Canaã. Se nós olharmos o início do livro de Josué, a partir do capítulo 2, a Bíblia narra a entrada na terra como uma grande conquista que aconteceu de uma vez por todas. O povo entrou e tomou conta da terra e acabou a conversa. Obviamente, minha gente, há uma relação bela entre a narrativa teológica, que é essa da Bíblia, e os processos humanos e históricos, como assim acontecem na nossa realidade. Os processos de surgimento de um povo são processos sociológicos, são processos políticos, envolvem guerras, envolvem migração, envolvem casamento, envolvem contatos vários. Isso para a gente começar a compreender que o processo de surgimento do povo hebreu é longo, complexo e multicausal. Ou seja, tem muitas causas, muitas nuances que precisam ser analisadas. Vamos começar, então, situando essa região. Eu não sei se vocês conseguem ver o que eu vou apresentar agora. Vamos ver se vocês conseguem, se eu consigo compartilhar a tela. Não consigo. Não. Mas vocês têm a Bíblia, então vocês podem ver o mapa lá do Antigo Testamento. Vamos situar, então, essa região que nós chamamos de Israel, onde o povo da Bíblia vive, no século XIV e no século XIII a.C. Como era habitada essa região? Havia várias cidades-estado. Cidades-estado são cidades com um pequeno rei local, mas esse pequeno rei local era totalmente dependente do grande império. E qual era o império que dominava nesse momento? O Egito. O império era o Império Egípcio. Na região que depois será Israel, havia pequenas cidades, conhecidas como cidades-estado, e cada cidade-estado tinha um núcleo urbano pequeno, e ao redor desse núcleo urbano havia uma zona rural que trabalhava e pagava tributos à zona urbana, à cidade-estado, ao pequeno rei local. Então, para a gente entender que para surgimento de um povo, para surgimento de uma expressão, ou mesmo de um pequeno império, ou de um pequeno reino, são necessárias muitas coisas.
E aí nós temos que levar em conta que há uma grande carência de matéria-prima nessa região. A terra de Canaã, por exemplo, não tem portos, não tem madeira, não tem minério, não tem florestas. A densidade populacional é muito pequena. Então, todos esses elementos levem em conta. Não surge um povo, não surge uma civilização sem o mínimo de matéria-prima, o mínimo de estrutura econômica, o mínimo de crescimento da densidade populacional. Isto é, sem isso, sem um pouco de desenvolvimento comercial, sem um pouco de desenvolvimento econômico, sem um pouco de ampliação da quantidade de pessoas, da densidade demográfica, não existe o surgimento de um povo. Então, nós temos, teoricamente, Israel no Egito, escravo, e nós temos na terra, porque às vezes a gente tem a impressão que a terra para onde Israel veio era tábula rasa, não existia nada lá. Equívoco absoluto. Já existiam muitas cidades nessa terra que será o futuro Israel. E como essa região era conhecida? Conhecida como Canaã. Mas qual é a questão? Os cananeus habitam somente as planícies. A planície costeira, a planície do Rio Jordão. Mas aqui nas montanhas, as montanhas centrais de Israel, as montanhas da Galileia, as montanhas da Samaria, as montanhas da Judeia, estas montanhas não eram habitadas. Por que não eram habitadas? Muito simples. Não havia ainda em Israel o domínio do ferro. Não se tinha o domínio da tecnologia do ferro. Somente quando os filisteus dominaram o ferro e Israel conheceu o ferro, construiu então instrumentos capazes de cortar as florestas das montanhas. Não havia ainda o domínio da tecnologia da cal, por exemplo. Ora, sem a cal, é impossível fazer cisternas nas montanhas. Somente no século XIII, Israel domina a tecnologia da cal. Começa então a fazer cisternas, rebocá-las por dentro com a cal, para conservar a pouquíssima água da chuva. O nível pluviométrico de Israel é imensamente menor do que o sertão do Pernambuco. Então, um nível pluviométrico imensamente menor. Não havia a tecnologia do boi. Então, acontece o domínio da tecnologia do boi. Aí se passa a usar o boi na agricultura com os arados de ferro. E aí a produção agrícola avança imensamente. Nós temos, então, uma confluência de tecnologias novas que começam a ser desenvolvidas e dominadas, mas há, sobretudo, um elemento central que será fundamental para o surgimento de Israel. A crise do palácio. Chamemos assim, a crise do palácio. E por que aconteceu a crise do palácio? Por causa de uma invasão externa. Do século XIV para o século XIII, aconteceu a invasão dos povos do mar. Povos que vieram daquela região do Mar Egeu, perto da Grécia, e saíram descendo e destruindo tudo. Destruíram o Império Hitita, onde hoje é a Turquia. Destruíram as grandes cidades, onde hoje é a Síria, a cidade de Biblos, a cidade de Mari, e foram descendo. O que encontraram pela frente foram destruindo. E chegaram até o Egito, e destruíram o Egito. Então houve nesse momento a chamada crise do palácio, a crise das cidades-estado, a crise do Egito. Eu estou tentando mostrar para vocês que para surgir um povo há uma confluência de muitos fatores. A Bíblia conta o surgimento de Israel de um modo teológico e belo, belíssimo, aliás. Mas para a gente compreender o surgimento de Israel, é preciso compreender, primeiro, a crise do Egito como
reino central. O Egito mandava no mundo, nesse mundo do Médio Oriente naquele momento. O Egito entra em crise por vários faraós estúpidos e, sobretudo, pela invasão dos povos do mar. Consequentemente, se o Egito entra em crise, as cidades-estado cananeias, que dependiam da estrutura do Egito, entram em crise também. Então, a crise das cidades-estado cananeias. Terceiro, o domínio de várias tecnologias que confluíram do século XIV para o século XIII, especialmente a tecnologia do domínio do ferro, a siderurgia, o domínio da cal, a construção de cisternas, o uso do boi na agricultura e também o domínio da agricultura em patamares. Vocês percebam, em Israel há muitas colinas. No primeiro momento se plantava na colina assim, de ladeira abaixo. Batia a chuva, acabava com tudo. A erosão e a chuva destruía a colheita. Descobriram uma coisa que aparentemente para nós é uma coisa muito boba e simples hoje. Mas na época não era. A plantação da agricultura em patamares. Repito, o nível pluviométrico é imensamente baixo em Israel. Sobretudo nas montanhas da Judeia, o nível de chuva é muito pequeno. Então, Israel pensa, Canaã domina as cidades da planície, de baixo. O que é que nos resta? Resta-nos apenas conquistar as terras das montanhas. Ora, para a gente conquistar as terras das montanhas, a gente precisa ter modos de sobreviver lá em cima. Começa, então, a desenvolver várias tecnologias que serão utilizadas para o domínio das chamadas estepes ou das serras, tanto da Judeia, da Samaria e da Galileia. Mas, repito, estamos falando de regiões extremamente áridas, com níveis pluviométricos muito baixos. Crise das cidades-estado, crises do Egito, invasão dos povos do mar, uma ameaça externa profunda que colocou em crise o Egito. Ao colocar em crise o Egito, Israel então tem um alívio, tem um sopro. A Bíblia então conta a história de um grupo que fez o êxodo do Egito, da casa da escravidão, para Canaã, tendo peregrinado no deserto do Sinai, no deserto de Sim, durante 40 anos. Mais uma vez, repito, isso é teologia. Não estou dizendo que é mentira, não. É teologia e teologia belíssima. Isso é muito importante para a gente ter clareza dos níveis de linguagem que a Bíblia usa. Quando eu estou dizendo que é teologia, eu estou tentando lhes dizer que há uma leitura histórico-factual. Essa leitura factual passa pela política, pela sociologia, pela economia, pelas relações de poder, pelas invasões de povos estrangeiros, etc, etc, etc. Houve somente um êxodo? Claro que não. Nas pirâmides do Egito, há vários testemunhos interessantes, sobretudo dos túmulos de faraós e de funcionários dos faraós, que narram histórias, inclusive, de fugas de grupos, porque nesse momento surgem fenômenos muito interessantes. Há um grupo chamado Sachu, mas há outro grupo chamado Rabiru ou Apirus. Guarde esse nome. O que são os Apirus? Eu vou usar somente a expressão Apiru para vocês entenderem. Os Apirus são geralmente pastores seminômades, que vivem com os seus rebanhos em transmigração ou transumância. O que significa transmigração ou transumância? Vou explicar. Ora, as águas são poucas. Os pastores têm que conseguir um pouquinho de pastagem para os seus rebanhos e um pouco de água, um poço no deserto para dar de beber aos seus rebanhos. Daí eles ficam sempre migrando, transumando, período da cheia, período da chuva, fica aqui por perto. Período da seca, vai mais para lá, mais para cá, mais para cá, mais para lá, procurando pastagem e água. Surgem, então, os apirus,
que é um grande movimento de gentes, de mesclas de população, que não tem trabalho fixo, são pessoas excluídas, são muito pobres, empobrecidas, estão um pouco fora desse grande sistema de domínio, tanto das cidades-estado cananeias, como também do próprio Império Egípcio. E estes grupos de apirus estão por aí migrando, aí no deserto. Ainda hoje há grupos de pastores, nômades e seminômades, que vivem aí neste deserto entre o Egito e a Palestina. Então, o povo hebreu, há uma longa discussão entre os especialistas se a palavra hebreu provém de abiru. Abiru ou apiru é a mesma palavra. Então a pergunta é, a hebreu provém de abiru? Muito provavelmente. Para a gente entender que o povo hebreu, entre aspas, não é propriamente dito uma etnia, mas é uma mescla de gentes, eu vou usar assim no plural, é uma mescla de gentes, é uma mescla de povos socialmente marginalizados que estão vivendo aí nas beiradas tanto do Império Egípcio como também das cidades-estado cananeias. Bom, acontecem então muitas fugas do Egito, muitas, inúmeras fugas do Egito. Temos relatos, no Egito temos alguns relatos de algumas dessas fugas. A Bíblia então conta a história de um êxodo muito interessante, de um grupo liderado por uma pessoa chamada Moisés. Mas quando a Bíblia conta a história desse grupo liderado por Moisés, Arão, Míriam e Josué, na verdade aqui temos um elemento que se torna um elemento comum a muitas outras experiências de fuga e de êxodos. Bom, tudo bem, acontece o êxodo, se faz a migração pelo deserto, e aí se chega à terra de Canaã. Há longas discussões para saber o que aconteceu quando esse grupo vem do Egito e chega na terra de Canaã. Elemento primário. Esse grupo que vem do deserto, ele traz uma fé. Não vem aqui ao caso, é uma longa discussão teológica para sabermos como é que este povo experimentou a fé em Adonai. Eu vou usar a palavra, o nome de Deus, só para vocês saberem qual é, mas a teologia católica, como também a teologia judaica, pede que o nome de Deus não seja pronunciado. Então, esse povo conheceu um Deus chamado Javé. Javé. Quando eles leem na Bíblia o nome Javé, que na verdade não é um nome, é um tetragrama, são 4 letras. Yod, Re, Vav e Re. Então, quando eles leem na Bíblia o tetragrama sagrado, as 4 letras sagradas que formam, teoricamente, o nome de Deus, eles nunca pronunciam o nome Javé. Eles vão lendo a Bíblia, encontram o tetragrama e dizem Adonai. Adonai significa meu Senhor, um Senhor. Pois bem, na travessia do deserto, não se sabe muito bem onde nem como, este povo, fugindo da escravidão do Egito, faz a experiência do encontro com um Deus que não admite a escravidão. Não admite de modo nenhum a escravidão. Então, essa experiência de um Deus que não admite a escravidão será fundamental para dar a liga, para dar a amálgama. Amálgama significa a liga, como se a gente estivesse amassando barro e vai juntando, vai unindo. Então, a fé em Javé, a fé em Adonai, será a liga, como antigamente se construía casa usando pedras com óleo de baleia. Misturava-se cal, uma argamassa, com o óleo da baleia para dar liga. Lá em Cabedelo, na Paraíba, que era o porto que fazia a pesca da baleia, mataram muitas baleias aqui no litoral da Paraíba e do Pernambuco, lá havia a extração do óleo da baleia,
que era utilizado para fazer a liga da argamassa, e assim se construíam os fortes, as casas, etc. As casas antigas todas de Olinda, os conventos, também todas foram construídas com argamassa e óleo de baleia. Eu estou dizendo isso, o óleo de baleia funcionava como liga, como sinal maior de coesão. O que foi que deu a liga para o povo hebreu foi a fé em Adonai. Descobriu um Deus, diferentemente do Egito. Enquanto a religião no Egito era politeísta e os deuses do Egito exatamente patrocinavam a escravidão, legitimavam a escravidão, justificavam e ideologicamente construíam todo um aparato simbólico para legitimar a escravidão. No deserto, em alguma experiência, não se sabe muito bem onde nem como, provavelmente numa região do Monte Seir, a leste do Mar Morto, isto é, no oriente do Mar Morto, muito provavelmente nessa região do Monte Seir, este grupo que provém do Egito já experimentou a escravidão, experimentou a liberdade, agora experimenta um Deus, e essa experiência de fé no Deus Adonai é totalmente nova. Primeiro, porque é monoteísta, e segundo, porque esse Deus não admite a escravidão. Mas, como disse, quando este povo vai contar como se deu a entrada na terra, se vocês olharem no livro de Josué, vai ser contado como uma grande invasão, como uma grande conquista. E aí o povo hebreu, o povo de Israel vai entrando, fazendo guerra, destruindo tudo, conquistando as cidades, matando todo mundo, tomando conta do território inteiro. Do ponto de vista do relato teológico, é razoável ler aquilo que nós lemos, sobretudo no início do livro de Josué. Do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista da logística da guerra, do ponto de vista econômico, parece que o processo de surgimento do povo de Israel é algo muito mais complexo. Envolve fatores climáticos, chuva, não chuva, o domínio das serras da Galileia, da Samaria e da Judeia, conquista da construção de cisternas na montanha, o domínio da tecnologia do ferro, o domínio da tecnologia do boi. Então percebam quantos elementos interessantes. Como é que esse povo vai viver nas montanhas se não pode guardar água nas cisternas? Não tem como viver nas montanhas de Israel, locais em que o índice pluviométrico é de menos de 100 milímetros por ano. Então, como viver num troço desse? É preciso haver um conglomerado de domínios tecnológicos para que a coisa funcione. Depois, elementos importantíssimos do ponto de vista migratório. Não pensemos como os estados modernos. Às vezes a gente tem a tentação de pensar, que o povo antigo era como nos estados modernos. Tem as fronteiras, daqui para cá é o Egito, daqui para cá é a Mesopotâmia, daqui para cá é a Colômbia, daqui para cá. Não é assim que funciona a vida. Na antiguidade não há fronteiras, há etnias, há povos, há tribos, há estruturas clânico-tribais. Então as coisas são muito mais fluidas. E há gente que vai e vem nesse crescente fértil o tempo inteiro. Então, muito aconteceu por meio de processos migratórios, por transhumância e transmigração, procurando água e pastagem. Como disse, houve a crise do Egito, por meio das invasões dos povos do mar, e também a crise das cidades-estado cananeias. Israel, de certo modo, aproveita esse vácuo de poder, há um vazio de poder, há um vácuo de poder. Israel aproveita esse vácuo de poder para começar a tomar conta de alguns espaços, a fazer algumas incursões. Acontecem também muitas coisas por meio de casamentos, de alianças, pequenas alianças locais. Na Bíblia temos várias alianças
entre o clã de Abraão e famílias locais. Então, se fazem alianças por meio de matrimônios, às vezes. Então, crise dos palácios, migrações e transmigrações. Houve guerra também? Claro que houve. Houve conquista por meio de guerra? Também houve. Mas os processos são muito mais complexos do que o que a gente possa imaginar. As mudanças tecnológicas e, sobretudo, as crises das cidades e estados cananeias foram muito importantes para que Israel comece a se estabelecer na terra de Canaã. E aí vão surgindo também alianças entre clãs e tribos. Em algum momento houve de fato a aliança entre as 12 tribos de Israel, bonitinhas e bem arrumadas como a Bíblia conta? Do ponto de vista histórico, parece que não. Houve, então, alianças entre clãs e tribos? Claro que houve. Claro que houve. Começam a haver alianças estratégicas entre clãs, entre tribos, por meio de casamentos, por meio de acordos bilaterais, alianças várias de proteção uns aos outros. Então, vão acontecendo alianças, vai surgindo aos poucos uma espécie de organização tribal. Aconteceu em algum momento que absolutamente 12 tribos e não 13, 12 tribos e não 9, 12 tribos e... Provavelmente não. Nós temos um relato muito interessante no livro de Juízes, que aí narra a história, na história de Débora e Baraque, aí nós temos a história das tribos de Israel que estavam em aliança nesse momento. E aí, como é a convivência entre cananeus e israelitas? A gente pode imaginar, em alguns locais, a convivência foi de muito conflito, em outros locais, a convivência foi de muita tranquilidade. Por que eu digo isso? Porque os arqueólogos fazem, por exemplo, a pesquisa sobre a cerâmica e encontram em territórios que são hebreus, que são israelitas, encontram a cerâmica palestina. E encontram também em cidades palestinas cerâmicas israelitas. Então é um modo de dizer, parece que a convivência não foi sempre totalmente conflitiva. Isto é, as relações, houve conflitos e houve guerras? Claro que houve. Mas também houve muitas relações que foram sendo construídas a partir de coisas comuns. E é bom não esquecer, nas cidades-estado cananeias, também havia pobres trabalhadores explorados. Então, quando os hebreus chegam do Egito, trazendo a experiência da fuga de um sistema opressor, e chegam em Canaã, e encontram em Canaã também pobres oprimidos pelas cidades-estado cananeias, aqui também vai acontecendo um processo de encontro, um processo de amálgama de tradições, de uniões e tradições que vão se encontrando. E aí a fé em Adonai, a fé em Javé será elemento fundamental que vai dar a liga para que Israel surja como uma nova entidade étnica dentro do território de Canaã. Israel vai viver onde? Nas montanhas. Inicialmente, Israel vai viver nas montanhas de Canaã. E aí não entra diretamente em conflito com as cidades cananeias que estão na planície. Gradativamente surgem conflitos. Mas no primeiro momento, Israel conquista determinadas tecnologias. Acontecem também encontros entre os pobres de Israel e os pobres dominados pelas cidades-estado cananeias. A partir desse encontro com a fé em Adonai, vão surgindo nas montanhas de Israel espaços que eles vão gradativamente assumindo. Em alguns momentos vão acontecer conflitos, claro que vão acontecer conflitos, mas a versão bíblica de uma guerra absoluta entre Israel e Canaã não é totalmente válida para explicar tudo. Então, há uma versão bíblica que fala de uma guerra de conquista, ótimo. Há uma versão muito interessante sobre a unidade racial primitiva, já que em muitos momentos há contatos étnicos entre o povo que veio de Israel e
pessoas e contingentes populacionais de Canaã. Há uma teoria muito interessante sobre migrações internas, sobre laços que vão sendo construídos entre as tribos de Israel, entre os clãs de Israel e clãs e tribos de Canaã. E, obviamente, também há a teoria da chamada insurreição camponesa. Essa teoria da insurreição camponesa foi, sobretudo, elaborada naquele livro famoso As Tribos de Javé, de Norman Gottwald, e George Pixley retoma, mas a teoria da insurreição camponesa, de uma guerra camponesa, não consegue sozinha explicar o surgimento de Israel. Tudo leva a crer que essas várias teorias juntas, cada uma delas tem um pouquinho algo de verdade. Então, a formação do povo de Israel acontece nesse século XIII, mais ou menos meados do século XIII, depois do ano 1230 aproximadamente, 1220, esse é século XIII. O êxodo teria acontecido aí pelo ano 1200 e alguma coisa, não há total clareza da data, mas sempre século XIII. E vai acontecendo esse processo do surgimento de Israel como essa nova entidade étnica. Nós temos pela primeira vez nos textos do Egito a nomeação de Israel como uma entidade, uma estela. Estela é um pedaço de pedra, é um monolítico de pedra. Então, pela primeira vez, nós temos Israel nomeado e escrito num documento oficial do Egito, aí no século XIII. Então, é muito provável que Israel surja como um novo povo, uma nova entidade, com esse conglomerado de complexidades. A narrativa bíblica permanece absolutamente válida, mas uma narrativa teológica que nos ajuda a compreender como a fé em Javé, a fé em Adonai, foi fundamental para que esse grupo de apirus, esse grupo de pastores seminômades, esse grupo de pobres, escravizados, excluídos, à margem do sistema da escravidão do Egito, encontrou em Canaã outros pobres, também explorados pelas cidades-estado cananeias, e aos poucos vai acontecendo esse processo de amálgama, de união de tradição, e a fé em Adonai foi fundamental para que acontecesse, de fato, esse processo de unidade e do surgimento de Israel nos territórios de Canaã. Obviamente, em 20 minutos é muito difícil de você sintetizar toda essa complexidade de elementos, mas seria muito interessante que agora nós pudéssemos conversar a partir dessa primeira provocação que eu fiz. Devolvo a palavra para a Franciele. De fato, a gente passaria a noite lhe ouvindo, Dom Paulo, o senhor traz com muita clareza essa história e esse contexto. Acho que estava todo mundo também muito encantado com sua fala. Eu deixei alguns recados pedindo para se inscreverem. Só a Ângela se inscreveu. Eu vou passar a palavra para a Ângela. Se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma intervenção, coloca lá no chat. E quem não assinou a ata, por favor, clica aí nesse link e assina, que ela é bem importante para a gente fazer o controle de quem está participando. Hoje somos mais ou menos 40 pessoas. A gente tem uma turma grande de inscritos e a gente quer acompanhar essa frequência, essa participação. E também para a gente poder avaliar depois se é o horário, o que é que tá atrapalhando na participação dos demais. Então, quem não assinou, por favor, assina. Ângela? Boa noite, Franciele. Boa noite, Dom Paulo. Boa noite, todo mundo. Primeiro, eu quero agradecer pela excelente aula, e realmente é muito pouco tempo. A gente fica aqui querendo saber o resto, conhecer mais, e o tempo é muito curto, né? Mas, enquanto o senhor falava, me vinha muito questionamento, assim, no sentido de... É muito bonito ver como surge um povo, né, diante de tanto conflito, não tem nada muito fantasioso, né? A gente sempre imagina algo miraculoso, mas ver esse povo se construir na crise, na história, na queda de um império, e
traria muitas reflexões para a atualidade. Mas o que hoje me provocou foi pensar essa fé em Javé como uma liga, né? Aí, como o senhor apresentou que vários povos contribuíram ali nessa formação do que a gente chama hoje de povo, nessa experiência com esse Javé, com esse Deus que nós herdamos, né? Também teve aí um povo cedeu uma parte de experiência em algum Deus, ou tem a possibilidade de haver aí, nessa experiência com esse Deus, um sincretismo, algo assim, porque parece que tudo foi meio... fez uma amálgama do que o povo, das experiências. Será que nessa experiência de Javé também foi assim? Porque para a nossa mente assim, mais simples, é mais fácil pensar num fenômeno bem extraordinário, que o povo teve a manifestação de Deus e apareceu um Deus prontinho, misericordioso, como a gente conhece, né? Esse Deus que caminha conosco. Será que teve assim essa junção de experiências de Deus desses povos? E se teve, qual seria assim o elemento mais, será que tem como a gente distinguir algo mais próprio dessa experiência única em comum desse povo com esse Deus? Excelente pergunta, muito obrigado. Veja bem, eu vou começar por outro elemento. Em que consistia, na antiguidade, uma cidade-estado? Tinha que ter três coisas. Primeiro, um corpo administrativo, isto é, a corte, a família real, a corte, e um sistema de chancelaria e de cobrança de tributos. Segundo elemento, um exército. Todo reino que está começando, toda cidade-estado tem que ter um exército. Terceiro elemento, um sacerdócio. É muito interessante, eu tive a graça em 98 de fazer o curso de arqueologia bíblica lá em Israel. E é muito interessante, eu fiquei quase 50 dias visitando só Monte de Pedra. A gente não aguentava mais, depois de uns 30 dias a gente não aguentava mais de visitar tantas ruínas antigas. Mas é muito interessante visitar essas ruínas porque em toda cidade antiga você encontra duas casas grandes. A primeira casa grande é a casa do rei. Quando eu digo rei, estou falando de pequeno rei local. Não imagine o rei no império, não. O rei, é o comandante da pequena cidade-estado. E qual é a outra casa grande? O templo. O templo local. Então, a casa do rei e a casa do Deus local, essas duas casas são grandes. Eu estou falando do ponto de vista da arquitetura. As ruínas da casa, do ponto de vista da metragem, é uma casa imensamente maior do que todas as outras. Aí você encontra depois um monte de casario, de casinhas pequenas. As casas normais da população. Mas o palácio do rei e o palácio do Deus que segura o rei, isso é muito interessante. É o Deus local que dá sustentação ao rei. Como eu disse, todo reino que se preze precisa de uma legitimação religiosa, que é também, de certo modo, uma legitimação ideológica. Qual é a grande novidade de Israel? A primeira é que estas experiências de fés, eu vou usar no plural de propósito, são experiências vividas nos clãs, nas famílias. É muito interessante ler o livro do Gênesis por isso. O livro do Gênesis narra a experiência de famílias que vivem a fé no Deus dos pais. A fé de Israel é a fé no Deus dos pais. Significa, são deuses, ou não são deuses. É a experiência de Deus nas muitas famílias. Agora, gradativamente, a pergunta que você fez, Angela, é muito interessante. Gradativamente, desculpando a palavra, essas muitas fés, elas vão sendo unidas e fundidas
e vai acontecendo um processo de javeização. É muito importante essa palavra. Isto é, a experiência do Deus Adonai e, sobretudo, uma experiência fundante. Qual é a experiência teológica fundante? O Êxodo. Então, a experiência teológica fundante da fé em Adonai é a experiência do Êxodo. Essa experiência teológica fundante da fé em Adonai, que é o Êxodo, será a experiência que vai dar a unidade das várias outras experiências de fé que eram vividas no ambiente clânico tribal ou no ambiente familiar. Mas se você me perguntar, cada tribo cultuava o seu Deus do mesmo jeito? Claro que não. Então, a experiência de fé é uma experiência tribal, clânica. Clã é a família alargada. O clã é a família nuclear, que se alargou com os primos, os sobrinhos, os tios, com os avós, os bisavós, e vai se alargando. Aquela experiência daquele clã cultua o seu Deus de um determinado modo. Aos poucos, clãs vão se encontrando. Aos poucos, tribos vão se encontrando. Aos poucos, a experiência da fé em Adonai e a experiência teológica do Êxodo, isso vai sendo sedimentado e vai sedimentando uma mesma e única experiência de fé. Então, não se trata tanto de um sincretismo, como a gente compreende hoje, mas eu diria, há um processo gradativo de javeização das experiências de fé vividas nos ambientes familiares, clânicos e tribais. E a experiência teológica do Êxodo será a experiência fundante para sedimentar essa experiência de fé, para javeizar as várias experiências de fé vividas em família, que agora vão encontrando um ponto de unidade, um ponto de releitura, um ponto de convergência no Deus que libertou os escravos do Egito, e a experiência teológica do Êxodo se torna a experiência fundante para javeizar, para amalgamar essa experiência. É por isso que o Êxodo, se vocês olharem o Antigo Testamento, tem dois momentos altíssimos: Êxodo e exílio babilônico. O Êxodo e o exílio babilônico são dois momentos fundamentais da fé do Antigo Testamento. A aliança de Deus com o seu povo, a partir do Êxodo, a experiência teológica do Êxodo, de um punhado de escravos, que por causa de uma fé num Deus que não admite escravidão, que não legitima nem justifica a escravidão dos egípcios, pelo contrário, suscita, motiva, anima esse povo a fugir, a passar pelo deserto, a entrar na terra, a começar com outros povos também explorados de Canaã, um processo de diálogo, de encontro, de amálgama, e aí vai surgindo essa entidade étnica nova chamada Israel. É assim que vai se dando. Mas percebam quantos processos sociológicos, políticos, bélicos, houve guerras? Houve também. Mas processos sociológicos, econômicos, políticos, bélicos e religiosos. Esses vários processos todos confluem para a formação do povo de Israel. Que lindo, Dom Paulo. A gente fica encantado ali ouvindo. Mas ninguém se inscreveu, a gente tem mais 10 minutos, então acho que é aproveitar esses 10 minutos com o senhor. O encontro de hoje está sendo gravado, né? Mês passado a gente teve uma dificuldade, mas esse mês vai para o YouTube. Assim que possível eu coloco no grupo o link. A atividade, a gente vai seguir a mesma linha, vai colocar no grupo e vai pedir que todo mundo partilhem e aproveite o grupo do WhatsApp, já que a gente não pode fazer encontro presencial para essa leitura. Então, que a gente aproveite bastante o WhatsApp. E aí eu devolvo a palavra para o senhor
e às 8 horas o senhor nos dá a bênção. Ah, o professor Luciano está pedindo inscrição. 3 minutinhos, Luciano. Acho que vou gastar bem menos. Bom, primeiro, assim, agradecer sempre. Eu sempre fico, assim, muito envolvido, né, na fala de Dom Paulo, nas suas meditações. Eu tenho a graça de acompanhar, até certo ponto, muito de perto isso, ao longo da presença dele aqui entre nós. Dom Paulo, o senhor, logo no início da sua fala, ou pelo menos nos primeiros minutos, trouxe um elemento que eu considerei também assim muito importante, que foi o fato de que a formação de um povo, nesta formação, confluem vários elementos, né? Aí vem o elemento político, o elemento econômico e, claro, o elemento também na relação com a divindade, né? Então, a minha pergunta seria a seguinte: em que medida esses elementos, né, que não são apenas a relação com a divindade de forma direta, se a gente pudesse dizer assim, esses outros elementos, eles vão sendo, vamos dizer, tomados como objeto, né, desse Deus, dessa divindade, na relação com esse povo? Por que eu pergunto isso? Porque eu noto que talvez algumas expressões que a gente tem hoje na igreja, né, assim, de espiritualidade ou de ênfase, às vezes tende, me parece, a desconsiderar um pouco que Deus toma isso também como objeto da sua relação de amor com o povo. Não sei se eu fui claro no que eu quis dizer. Acho que foi claríssimo, ao menos para mim. Fundamentalmente, diácono, o que está em jogo é o Concílio de Calcedônia. No Concílio de Calcedônia se estabeleceu que Jesus é uma pessoa e possui duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. Uhum. O grupo de teólogos, de bispos que vieram de Antioquia, da Síria, tendia muito mais a defender a humanidade de Cristo. O grupo de bispos que veio de Alexandria, no Egito, tendia muito mais a defender a divindade de Cristo. Talvez vocês estejam pensando nisso, não tem nada a ver com a história de Israel. Mas o que eu quero dizer é, a grande dificuldade nossa é entender o mistério da encarnação. A grande dificuldade nossa é entender que Deus nos fala por meio dessa natureza tão humana. Por exemplo, há uma pesquisadora belga chamada Corinne Bonnet. É uma teóloga, mas ela também é arqueóloga. Ela estudou arqueologia e é uma historiadora também. Então, o bonito é que ela junta teologia, arqueologia e historiografia. Então, ela nos ajuda muito a compreender, por exemplo, por que determinados povos que nascem em torno de um rio se organizam de determinados modos. Por que povos que vivem onde não há rio se organizam socialmente de outros modos? Porque a fé desse povo que vive em torno de uma floresta se expressa dessa maneira. O culto à divindade se expressa assim. Um povo que vive na beira do mar, a fé se expressa de outra maneira. Isto é, a expressão da fé está muito vinculada aos condicionamentos físicos. Eu comecei dizendo, não nasce um povo sem o mínimo de convivência com o espaço físico. Sem os elementos mínimos e basilares daquilo que a natureza física pode oferecer àquele povo. Se não há crescimento da densidade populacional, nunca vai surgir um império. Nunca. Nunca vai surgir um império. Por que Biblos, durante um período, se transformou em império? Cresceu a densidade populacional, cresceu a capacidade de produzir alimento, produzir riqueza. Essa riqueza foi sendo acumulada por alguns. Surge um exército permanente. Esse exército permanente faz guerra contra outros povos. De lá traz o botim,
os despojos, faz uma guerra contra o povo vizinho, contra a cidade vizinha. Destruiu a cidade, pegou e pilhou as riquezas todas daquela cidade e trouxe para cá. Então percebam, os elementos vinculados à geografia, quantidade de água, densidade pluviométrica, quantidade de chuva, se tem rio, se tem açude, se tem mar, se tem lago, se tem floresta, se tem produtos naturais, se tem possibilidade de comércio. Elementos como a política, invasão de outros povos, impérios estrangeiros que dominam. Pronto. O Egito entrou em crise porque os povos do mar saíram invadindo de mundo afora. Os povos do mar destruíram o Império Hitita, onde era a Anatólia antiga, onde hoje é a Turquia, a Ásia Menor. Então, os povos do mar invadiram o Império Hitita, destruíram todas as cidades hititas e saíram descendo pela Palestina e chegaram até o Egito. E destruíram o Egito também. Então, de certo modo, a invasão dos povos do mar foi interessante para Israel. Porque com a crise e a fragilidade do Egito, Israel percebeu que aqui havia um vácuo, havia uma brecha e correu, fugiu. Então, perceba como a crise de um povo provoca o surgimento de outro. Isso é muito interessante. Então, os aspectos políticos, os aspectos econômicos, os aspectos geográficos, a quantidade de água, a relação bélica, as guerras travadas, tudo isso pesa. Então, no fundo, é muito importante a gente compreender um princípio hermenêutico, um princípio de interpretação da Bíblia. Esses elementos, com a linguagem cristã, nós poderíamos dizer, esses elementos que falam da encarnação de Deus nessa história, não são empecilho para compreender a ação salvífica de Deus. Ao contrário, exatamente o contrário. A ação salvífica de Deus acontece exatamente nesses elementos. Por isso que a encarnação para nós é tão importante. Então, quando nós compreendemos o que é a encarnação e que Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo, Concílio de Calcedônia. Se a gente compreender o Concílio de Calcedônia, a gente vai compreender também a Dei Verbum, que diz que a Bíblia Sagrada é palavra de Deus em palavras humanas. Não deixa de ser palavra humana, mas por isso mesmo é palavra de Deus. E o fato de ser palavra humana não fere em nada o fato de ser palavra de Deus e ser teologia. Agora, nós temos que ter cuidado com os gêneros literários. Eu vou ler um texto teológico como texto teológico. Eu vou ler um texto historiográfico como um texto historiográfico. Eu vou ler um texto econômico como texto econômico. E como a Bíblia narra as coisas, a Bíblia narra de modo teológico. Eu tenho que ter a maturidade e a capacidade de uma leitura teológica para compreender que isso é linguagem teológica, que está falando desse mistério da salvação de um Deus que ama tanto o seu povo que o libertou da escravidão do Egito. E que esse dado, essa experiência fundante que é o Êxodo, será a experiência fundamental para dar a liga, a amálgama para o surgimento do povo hebreu na terra de Canaã. E aí temos um elemento que aqui os historiadores, os teólogos também refletem muito. Isso não temos condição de aprofundar hoje. Até que ponto Israel também não foi dominador sobre as cidades da Palestina? Isso é uma outra longa discussão. Então, Israel, por exemplo, é o povo eleito. Está ótimo, é o povo eleito. Mas como é que Israel hoje trata a Palestina? Agora nesse momento. Como é que se dá a relação entre Israel e palestinense nessa mesma e única terra? O fato de Israel se saber o povo eleito é um dado importantíssimo. É o povo da especial aliança de Deus. Ótimo. Mas quem sabe que é povo eleito, isso não é um privilégio, é uma tarefa, é uma responsabilidade. O fato de Israel saber que ele é o povo que recebeu a bênção do Senhor, Gênesis 12, abençoarei aqueles que te abençoarem, Abraão. Está ótimo. Mas Abraão entende que o fato de ele ter sido abençoado
é que ele precisa ser bênção para os outros. É isso que está em jogo. Então, Israel, de fato, precisa compreender. Eu sou o povo especial da eleição e da aliança. Ótimo. E isso é uma grande responsabilidade na relação com os outros povos. Isso é que está em jogo na teologia da eleição e na teologia da aliança. Contudo, o mistério da encarnação, compreender que Deus fala, Deus se expressa por meio destas vicissitudes, dessas circunstâncias da história, da economia, da política, etc, etc. Não há absolutamente nenhuma oposição entre essas duas dimensões. Mas Deus concretamente fala ao seu povo nessas vicissitudes históricas. Muito obrigado, muito bom. Obrigada, Dom Paulo, por essa linda reflexão sobre a encarnação. Obrigada a todos que estiveram conosco nessa noite. Nosso próximo encontro vai ser dia 7 de dezembro. E aí a gente vai continuar a refletir um pouco essa história do povo de Deus. A gente continua com essa temática em dezembro. E o vídeo vai estar no YouTube o mais breve possível. Dom Paulo, sua bênção e, mais uma vez, o meu muito obrigado, nosso muito obrigado em nome da coordenação da escola e da comissão de SEBS. Cida está ali quietinha, que hoje o dia foi pesado no sítio, mas o nosso muito obrigado por essa noite, por essa partilha e por estar conosco. Muito bem, muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus e que essa reflexão sobre o Êxodo, sobre um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que olha a situação concreta do seu povo, que está misturado, embrenhado nessas circunstâncias várias da história, também possa ser muita luz para nós na concretude das nossas existências nos dias de hoje. Deus os abençoe, proteja e guarde. Amém. Boa noite a todos e todas e até o nosso próximo encontro. A gente vai mantendo contato pelo WhatsApp. Se puderem abrir as câmeras, a gente faz a foto, né? Ninguém me lembrou antes. Mas se puderem abrir as câmeras, a gente tira uma foto de todo mundo. Sorriso bonito, cabelo penteado, perfume. Tá difícil, cabelo penteado. Aí é mais difícil para mim. Quem esqueceu de passar perfume, passa. Vou tirar uma. Espera aí. Porque a gente tira duas, que se uma não chegar, a outra chega. E quem não assinou a ata, não esquece de assinar não, por favor. A gente precisa muito disso. Olha, Prontinho. eu posso passar depois algum material para vocês, pode ser que ajude na leitura, viu? Vou organizar um pouquinho o que eu tenho e aí eu passo para vocês. Ótimo. Obrigada, Dom Paulo. Fique com Deus. Um abraço, boa noite. Obrigada Boa a todos. noite. Tchau, boa noite.